Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 1º de março de 2025, e hoje nós deixamos um abraço aqui para o Celestino David, para a Júlia Conceição, que ela pede oração pelo Papa Francisco e por todas as vocações, pela sua família. José Bonfim também pede oração pelo Papa, pela sua família. Meu irmão André, lá de Goiânia, um grande abraço. O Félix Ribeiro, aqui é Cia. O Félix pede oração pelos jovens da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O João Batista, Ana Santos, o Valdeci Souza e meu irmão Pascoal, lá de Araguaína. Que Deus os abençoe. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Naquele tempo traziam crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino dos céus são dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho de hoje nós vemos que os discípulos não queriam deixar as crianças se aproximar de Jesus. E as crianças, quando Jesus vê essa atitude dos discípulos, Jesus se aborreceu e vai dizer: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino dos céus são dos que são como elas. Queridos irmãos, por que Jesus fala isso? Porque o reino de Deus são daqueles que são como crianças. Jesus hoje nos faz uma catequese, nos mostrando de que formas nós devemos viver para alcançar o reino dos céus. Nós vemos a figura da criança. A figura da criança é uma figura dependente, totalmente dependente dos seus pais. A figura da criança é aquela criança amorosa, carinhosa, que requer muitos cuidados. E a criança também é aquela pessoa de coração puro. A criança não tem a maldade no seu coração. Quando muitas vezes a criança embirra com alguma coisa, mas logo ali está de boa. Ela não guarda o orgulho, o rancor e a vaidade. Então, por que nós devemos ser espelhos dessas crianças para poder entrar no reino dos céus? Porque o nosso coração é cheio de orgulho, de vaidade, de rancor, de ódio, de raiva. E muitas vezes, meus irmãos, nós não somos mansos, nós não temos a humildade, nós somos cheios de si. Muitas vezes nós não nos entregamos inteiramente a Deus. Por isso Jesus diz: sejam como as crianças, sejam como as crianças, de coração puro, de coração dependente da graça de Deus, sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, sem arrogância. Esse é o verdadeiro coração da criança e o coração verdadeiro daquele que quer alcançar o reino de Deus. Muitas pessoas vivem longe de Deus porque carregam em seu coração todas essas coisas. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, é cheio de si, acha que não precisa de ninguém, que ele pode fazer tudo sozinho. E não é assim. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. É Ele que nos ama, é Ele que nos nutre, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá o ar que nós respiramos, é Deus que nos dá
todas as coisas. Mas a vaidade humana vai fazendo com que a gente se ache dono de si, que a gente não precisa de nada de Deus. E esse é o nosso erro. Muitas pessoas se perdem por causa disso. Que nós possamos, meus irmãos, verdadeiramente nos entregar a Deus. Que o nosso coração seja manso e humilde. Que seja colocado no nosso coração o amor, a caridade, o perdão, o serviço, a mansidão e a humildade, para que nós possamos verdadeiramente, como Jesus dizer, que o reino de Deus são como as crianças, que nós só possamos ser crianças nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos. Que Deus os abençoe.